Fala galera do canal Fatos Curiosos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriel Santos, estou voltando com o canal, deixando ele na ativa novamente. Você que é novo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos com mais um vídeo do canal Fatos Curiosos. Então pessoal, o vídeo de hoje se trata do maior incêndio com número de vítimas do Brasil, que ano passado completou 60 anos. Há exatamente 61 anos, o Brasil registrou um incêndio com o maior número de vítimas da história do país. A tragédia do Grande Circo norte-americano provocou morte de mais de 500 pessoas, a maioria crianças, durante uma tarde em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1961. Por incrível que pareça, dia 17 de dezembro, dia do meu aniversário, porém, em 1999, o incêndio aconteceu em 1961. O domingo, que deveria ser de lazer e encontro entre gerações de adultos e crianças, foi transformado em desastre pelas chamas do fogo durante a vingança de um ex-funcionário da Arena. O drama causou comoção mundial e, na época, foi classificado como a maior tragédia sob lonas de circo do mundo, chegando a receber a ajuda dos Estados Unidos e até mesmo do Vaticano, através do Papa João XXIII, conforme narra o pesquisador da Universidade Federal do Fluminense. A tragédia do Grande Circo norte-americano foi um incêndio criminoso ocorrido em um circo na cidade de Niterói, onde ficaram 503 pessoas mortas e mais de 800 feridos. A montagem do circo demandava bastante tempo e muita mão de obra. Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores avulsos para a montagem do circo. Um deles, Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, tinha antecedentes na polícia por furto e apresentava problemas mentais. Trabalhou somente 2 dias e foi demitido por Danilo. Dequinha ficou inconformado e passou a ficar rondando as mediações do circo. Na estreia, 15 de dezembro de 1961, o circo estava tão cheio que Danilo mandou suspender a venda de ingressos, para a frustração de muitos. Nessa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar o ingresso, mas foi visto e impedido pelo domador de elefantes, Edmilson. No dia seguinte, 16 de dezembro, sábado, Dequinha continuava perambulando pelo circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, que era constantemente acusado de ser culpado da demissão de Dequinha. Seguiu-se uma discussão e Felizardo agrediu o ex-funcionário, que reagiu e jurou vingança. Exatamente na tarde de 17 de dezembro de 1961, Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, com o plano de pôr fogo no circo. Eles se encontraram num local denominado Ponta de 100 Réis, na divisa do bairro Fonseca com o centro da cidade, e decidiram pôr em prática o plano de vingança. Um dos comparsas de Dequinha, responsável pela compra de gasolina, advertiu o chefe da lotação esgotada do circo e eminentes riscos de mortes. Porém, Dequinha estava irredutível, queria vingança e dizia que Danilo Stevanovich tinha uma grande dívida com ele. O Grande Circo norte-americano estreou em Niterói em 15 de dezembro de 1961. Os anúncios diziam que eram o maior e mais completo circo da América Latina. Tinha cerca de 60 artistas, 30 empregados e 150 animais. Em 10 de dezembro, o circo chegou em Niterói, na época capital do Rio de Janeiro. O dono do estabelecimento, Danilo Stevanovich, investiu pesado em propaganda, pois havia trocado a lona do circo. Em um investimento audacioso, mandou fazer uma lona de nylon com mais de 6 toneladas, o que aumentou consideravelmente a capacidade do público, algo impressionante e incomum para a época. Com 13.000 pessoas na plateia, estava faltando 30 minutos para o fim do espetáculo, quando uma trapezista notou o foco de incêndio e deu alarde. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora e, aos poucos, o saldo de mortes oficial chegou a 404 vítimas.
das quais 70% eram crianças, fora os feridos e desaparecidos. O resultado da tragédia só não foi maior, pois um elefante africano pertencente ao circo conseguiu escapar e abriu uma nova saída, permitindo a sobrevivência de muitas pessoas. Por coincidência, naquele dia, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve. O Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, estava fechado. A população arrombou a porta e os médicos em greve foram sendo convocados através do rádio. Os quais compareceram no hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram atender ao hospital. Inclusivemente, outros circos, cinemas e teatros do Niterói, Rio de Janeiro e outras cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para averiguar se havia médicos entre o público. Tal foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados emergencialmente para darem a unção dos enfermos. O padre foi convocado para dar a antes chamada extrema unção para as vítimas que já se sabia que não tinha qualquer hipótese de sobrevivência. No dia seguinte, várias personalidades de elite fluminense e brasileira no geral deslocaram-se a Niterói para prestar o máximo de apoio e auxílio às vítimas. Dentre essas personalidades, destacava-se o ex-presidente João Goulart. O desespero se instalou, muitas pessoas morreram pisoteadas na tentativa desesperada de sair daquele inferno. Os corpos empilhados impediram a passagem de outros, enquanto o derretimento da lona, segundo testemunhas, faziam chover labareda entre as pessoas. E a tragédia poderia ter sido ainda maior, graças à elefante fêmea chamada Sema, no meio do pânico, conseguiu escapar da sua jaula e arrebentar a lona do circo, abrindo caminho para que muitos pudessem se salvar. O material que era feita a lona foi um dos fatores agravantes do incêndio. Feita de algodão e revestida de parafinas, era altamente inflamável e com certeza ajudou o fogo a se propagar de forma muito rápida. As agências funerárias não tinham mãos e tempos para medir, tal era elevado o número de caixões que eram necessários para enterrar as vítimas fatais. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida de urnas com carpinteiros das regiões e trabalharam dia e noite. Os cemitérios municipais de Niterói logo ficaram com túmulos esgotados. Assim, o terreno da roça, no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usado de urgência como cemitério para enterrar os restantes dos corpos. Com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha, ele foi preso em 22 de dezembro de 1961. Os cúmplices Bigode e Pardal também foram presos. Comoção nacional e mundial com a tragédia do grande circo norte-americano. Não fosse o trabalho e a doação de sangue e materiais de voluntários, o número de mortos poderia ter sido ainda maior do que foi. Doação chegaram de vários lugares do Brasil e do exterior. A Argentina contribuiu com medicamentos e uma equipe composta por cirurgiões e enfermeiras para trabalho no Instituto Nacional de Queimados. Os Estados Unidos enviaram uma série de materiais médicos e medicamentos. Chile, Uruguai e outros países também fizeram doações e manifestações de pêsames e apoio às vítimas. Celso Peçanha, na época, era o governador do estado do Rio de Janeiro. Utilizou presos considerados de bom comportamento na abertura de sepulturas no cemitério de Maruí. Além disso, convocou todos os maçaneiros e carpinteiros da cidade para construir caixões. O socorro chegou quase imediatamente, segundo a imprensa da época, já que o quartel do Corpo de Bombeiros ficava próximo ao local. Os agentes, com a ajuda da população, enrolaram os corpos em chamas com cobertores. As centenas de mortes ainda foram lembradas em uma missa pelo Papa João XXIII, que doou um valor equivalente a R$ 181.818 para atendimento às vítimas. Fatos curiosos. A atuação do renomado médico cirurgião Ivo Pitangui, na época, ainda não tinha a fama que tem hoje, e era professor. Naquele dia, estava a caminho do trabalho quando escutou as notícias no rádio. Prontamente, dirigiu-se até o Yacht Clube do Rio, onde ficava sua lancha particular,
De lá, atravessou a Baía de Guanabara para chegar até Niterói e auxiliar as vítimas. Durante muito tempo, Pitangui continuou a tratar as vítimas da tragédia do Grande Circo Norte-Americano na Santa Casa, em São Paulo. Esse episódio exigiu dos médicos criatividade e busca de novas técnicas no tratamento. Isso colocou o Brasil na liderança da cirurgia plástica no mundo. O que aconteceu com Dequinha e seus comparsas? Após tomar os depoimentos de funcionários do Grande Circo Norte-Americano, a polícia ficou sabendo das ameaças de Dequinha e acabou capturando 5 dias após o ato criminoso. No Morro Boa Vista, Pardal e Bigode, os cúmplices também foram detidos pela polícia. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos em um manicômio. Pardal recebeu 14 anos de prisão e mais 2 em uma colônia agrícola. A condenação de Bigode foi de 16 anos de prisão e 1 em uma colônia agrícola. Dirce Siqueira de Assis e Regina Maria da Conceição chegaram a serem detidas, mas foram absolvidas. 7 anos após a sua prisão, Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto em Niterói. Menos de um mês depois, foi encontrado morto, com nada menos que 13 tiros no alto do Morro Boa Vista. Até hoje, não se sabe quem foi o autor do crime. Relato de uma sobrevivente. As vítimas que conseguiram sobreviver à tragédia não receberam indenização ou assistência pela tragédia. Aos 76 anos, Leni Ferreira de Queiroz Siqueira relatou ao jornal Estado de Minas em 2003 que passou por dezenas de cirurgia, transplantes de pele vinda da Argentina e 9 meses de internação para se recuperar do desastre. Ela perdeu o marido e os 2 filhos naquele 17 de dezembro. Para recomeçar, após o acontecimento e conseguir com a dor imensurável, ela disse que se apegou à fé. Decidi acreditar que são os desígnios de Deus e passei a viver para os meus sobrinhos, meus irmãos, declarou a publicação. Além do incêndio norte-americano, Leni Ferreira viveu mais um episódio com chamas em 2007, quando um apartamento vizinho ao seu pegou fogo e consumiu quase todos os objetos pessoais dela, incluindo a maioria das fotos de recordações da família. Apenas 3 retratos se salvaram. De novo, tive a solidariedade das pessoas que me ajudaram. Isso tem que ser valorizado. Prefiro me prender a isso. Levo a vida com alegria em vez de lamentar. A saudade é eterna, mas temos que nos resignar, disse ao Jornal Mineiro. A elefanta que salvou. Uma elefanta fêmea que estava no picadeiro se tornou anos depois uma das heroínas do incêndio. Pronta para entrar em cena, Semba disparou em uma corrida desesperada quando um pedaço da lona queimou e caiu sobre seu couro. Ao atravessar a lona, o animal abriu caminho e acabou salvando inúmeras pessoas, mas também fez vítimas em seu trajeto. Nos jornais da época, o feito de Semba ganhou destaque. Com a tromba, atirou à distância 2 assistentes e conseguiram se salvar. As feras escaparam, embora nenhuma delas tenha conseguido abandonar as jaulas. Só alguns elefantes saíram correndo, sendo imediatamente dominados pelos dominadores. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Você que gostou, deixe seu like, comenta, compartilha. Desde já quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até aqui. E até o próximo vídeo do canal Fatos Curiosos.